Olá, está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e hoje vocês vão conhecer Alessandro Santana, Alessandro Negão. Começou como sucateiro, por isso a gente está nesse ambiente aqui, né? Ambiente em que ele... Você chegou a morar aqui, né, Alessandro? Não, aqui só morava a minha mãe. Eu tô aqui Seu há ambiente 20 de anos. trabalho, seu ambiente de trabalho. É o meu ambiente de trabalho. Sucateiro, de sucateiro a empreendedor, skatista, músico, e hoje faz um sucesso danado na internet, tem vários canais no YouTube, ele vai contar essa história pra gente. Alessandro, obrigado pela participação aqui no Agora com Lacombe. Eu que te agradeço. Vamos começar da sua história lá, Isso. pequenininho. A gente tem esse ambiente meio barulhento, né? Mas estamos nesse ambiente, não tem como escapar disso. O importante é o conteúdo. A sua infância, você é de São Paulo capital, de que região? Como é que foi a sua infância? Eu nasci em São Caetano, mas fui criado aqui em Grande São Paulo, ABC. Isso, entre ali a Vila Prudente e a Moca. Minha mãe tinha um cabeleireiro na Vila Prudente e eu estudava no Colégio República do Paraguai. Do Colégio República do Paraguai passava o resto do dia junto com a minha mãe. E quantos irmãos Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs. Sou eu e 2 irmãs. E como é que foi essa infância? Foi uma infância Foi mais maravilhosa, difícil? Foi nada, boa? foi tranquilaça. Eu até brinco no meu canal que assim, eu tenho pai e mãe empreendedor. Pai e mãe, minha mãe é cabeleireira, o meu pai já tinha ferro velho, ele começou como garrafeiro, mas aí quando começa aquela transposição o vidro deixa de ser usado como garrafa, começa a entrar a garrafa PET, aí meu pai migrou da garrafaria para o ferro velho com tudo, papelão, sucata, Alumínio? com tudo. O meu pai era o ferro velho que comprava tudo. Então, tipo assim, não faltou nada para mim na infância. Meus filhos até brincam que eles falam que eu era boy. Entendeu? Porque eu tive todos os brinquedos da época. Filhinho de papai. Eu era o filhinho de papai. Só que, graças a Deus, eu tive pai e mãe que eram empreendedores, então nunca faltou nada dentro de casa. E você trabalhava com seu pai eventualmente ou não? Não. Não. Eu vim trabalhar com 16 anos, acredita? Você tocou os seus estudos normalmente? Toquei todos os meus estudos. E o seu primeiro trabalho foi com seu pai, ou não? Não, o meu primeiro trabalho foi na... Eu até brinquei isso esses dias, porque o meu primeiro trabalho durou 4 horas. Que eu trabalhei numa avícola. Tipo assim, eu só fui, vi como é que era, mata a galinha, quando deu 11 horas, falei, não é pra mim. Aí vim embora. Tinha que ficar matando, quebrando o pescoço, cortando com Não, faca? cortando. Você segurava a galinha com a mão só. Eu até brinco que eu falo que o meu primeiro trabalho foi de matador. Entendeu? Eu era matador, só que de galinha. Depois eu também, nessa mesma linha, fui num lava rápido. Também só 3 horas, 4 horas, falei, não, também não quero. Vamos continuar estudando, em casa não faltava nada. Quando eu dei 16, entrei na Drogaria São Paulo. Fiquei 3 meses... Mas como vendedor? Não, como atendente. Eu organizava as coisas. Odiava. Minha mãe achava lindo porque, tipo assim, na Drogaria São Paulo você tinha que se vestir de calça social, sapato social. Ela gostava de te ver na beca. Né? Nossa, pra mim era uma tortura aquilo. Aí eu entrei no McDonald's. Só que no McDonald's eu gostei. Eu passei 5 anos no McDonald's. Cheguei a subir para treinador, quase subi para coordenador. Só que quando eu tava para subir para coordenador, meu filho mais velho já tinha nascido. Conversando com meu pai, eu não lembro se foi num Natal ou foi só num final de semana que eu fui ver ele. Aí meu pai perguntou para mim quanto eu tava ganhando. E aí meu pai olhou para mim e falou, cara, meu pior carroceiro ganha mais do que você. E aquilo foi tipo um baque. Mas assim, eu tenho o McDonald's como uma escola. Eu sou grato ao McDonald's, porque vamos dizer, o pessoal fala assim, caraca, Negão, você é muito comunicativo. Eu aprendi no McDonald's. Caraca, Negão, você é muito organizado. Eu aprendi no McDonald's. Caraca, Negão, você consegue estar as pessoas aqui, você consegue falar, fulano faz isso, Beltrano... O McDonald's te dá isso. Ele te faz limpar o chão, ele te faz ficar num caixa e de repente ele fala assim pra você, ó, tem 6 pessoas ali, comande essas 6 pessoas. É o primeiro emprego de muita gente. É o primeiro emprego de muita gente. Pra mim, eu até brinco que eu acho que deveria ser parada obrigatória de todo jovem. Passa lá um ano no McDonald's e depois você procura o que você quer da vida. E tipo assim, quando eu saio do McDonald's, eu saio e vou trabalhar eu abro o meu primeiro ferro velho, com dinheiro da indenização. Separado do seu pai, não ligado a ele. Isso, porque eu fui arrogante, tá ligado? Porque eu pensei assim, o trabalho do meu pai, mó boi, papelão, sucata, metal, alumínio, compra, vende e acabou. Não parece simples? Não é. Eu quebrei em 15 dias. 15 dias eu matei 5 mil reais. Seria como matar hoje, sei lá, 25, 30, porque foi há 18 anos atrás isso. Mas você fazia o processo todo? Você ia recolher? Não, nessa época eu não recolhia, nessa época eu tinha carroceiro.
E aí a única coisa que meu pai fez foi falar assim, ó, tem esse terreno aqui, eu consegui ele para você. Aí eu entrei pagando o aluguel e quebrei 15 dias. 15 dias eu matei todo o dinheiro. Aí descobri que o cara que cuidava do terreno para mim, entendeu? O que ele fazia? Ele me vendia um papelão de manhã e aí de noite ele tirava o papelão de dentro da caçamba e me vendia. Quando eu fui vender a caçamba estava com menos papelão do que a minha conta estava batendo. Ele vendia e roubava de você o que tinha vendido para você? E vendia para mim mesmo. 2 vezes? 2 vezes. Na verdade várias, né? Porque ele fez isso quase todo dia. Arrogância, entendeu? Eu não tive... Qual que era o certo? O certo era eu ter passado, sei lá, 1 ano com meu pai, conhecendo como funciona cada material. Foi aqui que eu descobri que, por exemplo, papelão é uma coisa, papel branco é outra, jornal é outra. Para mim era tudo papel. Para mim você pega papel, você vende papel. Quando a sucata é a mesma coisa. Sucata pesada é uma coisa, sucata mista é outra. Eu não sabia. Eu não sabia que, por exemplo, não é o fato do ferro ser amarelo, ele é metal, bronze. Ele não é. Às vezes você tem alguns ferros que são por algum motivo amarelo. Quando você bate o ímã é que você descobre se ele é ferro ou não. E aí quebrei. Quebrei de ficar na lona, zerado. Aí eu até falo que eu sou muito apegado a Deus, mas na maioria das vezes eu só agradeço. Eu não costumo pedir porque eu gosto desses momentos na hora de pedir. Que é pra não ter também aquela conta de, pô, você tá pedindo toda hora também, né? Então eu falo que eu sou muito amigo de Deus, muito parça. Então foi um momento que eu dobrei o joelho, pedi, falei, Senhor, me ajuda, por favor, eu não quero voltar pro privado. 15 dias trabalhando pra mim e trabalhando 1000 vezes mais do que eu trabalhava no McDonald's, eu sentia que eu não tinha que voltar pro privado. Você queria ser empreendedor, eu queria você queria ter o seu negócio. Eu gostei da liberdade. E o engraçado Trabalha-se é que você mais, trabalha né? mais, você trabalha mais, vai dar a impressão que você tem menos liberdade, mas não é. Eu gostei da liberdade, eu gostei dessa coisa de eu poder fazer dinheiro todo dia e não só dia 5 e dia 20, com alguém me pagando. Eu gostei da conversa, eu gostei da negociação, eu gostei de tudo isso. Nesse momento, eu pedindo a Deus ajuda, passa um carroceiro na frente do meu ferro velho e não para no meu ferro velho, ele passa direto, com a carroça cheia de plástico. Aí me deu uns 5 minutos que eu falei, quer saber, eu vou seguir esse cara. Onde ele vai vender? Porque não tinha ferro velhos próximos a mim. Eu tava num ponto até da hora. Você vê, eu tinha tudo para dar certo ali. O ponto era bom. O ponto era bom. E ele passou com a carroça lotada de plástico e foi embora. Eu fechei o ferro velho em plena meio-dia e segui o cara. Naquele esquema de como era carroceiro, ele ia devagar. Então eu ia, ficava atrás de um poste, esperava, ele andava mais um pouco, eu ia, ele andava mais um pouco, eu ia. Aí descobri que ele estava vendendo plástico direto. Eu não lembro certinho o preço, mas vamos supor que, sei lá, eu estava vendendo a 40 centavos, esse carroceiro estava vendendo a R$1. Porque ele descolou o lugar para onde o cara, para quem eu venderia, estava vendendo. Então ele pulou uma etapa, esse carroceiro, ele pulou uma etapa. Ele pulou, no caso, 2, né? Eu, se ele fosse vender para mim, e ele pulou o cara para quem eu venderia. Ele vendeu 2 etapas. Tem uma cadeia, né? Exato. Na sucata é assim, Lacombe, quanto mais limpa a sua mercadoria, mais ela vale. Por quê? Porque você tira trabalho do cara que vai te comprar. Por isso ela vale mais. Ele tira um funcionário, ele te paga mais. Assim que funciona. E aí cheguei, bati nesse cara, perguntei como é que vendia o plástico. Ele falou, você tem que separar transparente, plástico preto, não pode ter durex, não pode estar sujo. Um monte de coisa. Falei, demorou. Mas naquela época eu pagava 15 centavos num quilo de plástico. E comecei a vender a R$1. Foi quando eu comecei a subir de novo. Entendeu? E quando é que surgem as combis? Você tem uma ligação, Lacombe, Kombi. A Kombi surge nessa hora em que trabalhava para mim um menino chamado Isaac, entendeu? E aí tinha um dos carroceiros, ele estava vendendo uma Kombi, R$700. Nossa. Ele estava vendendo. Tava ela show. só andava, era tipo, você não Por podia milagre, exigir muito. Ela andando, você já estava Tá feliz. Já estava feliz. E aí eu precisei pegar essa Kombi para poder vender os plásticos. Porque chegou uma hora que eu já estava comprando tanto e estava esquisito essa coisa de eu ficar... Eu estava com medo de colocar na carroça e alguém fazer comigo o que eu fiz com o carroceiro. Então eu peguei, comprei essa Kombi do Charles, eu lembro até o nome dele. Comprei a Kombi do Charles, paguei em 2 vezes, 2 de R$350. E aí eu começo. Só que eu não sabia dirigir na época. O Isaac sabia, porque o Isaac tinha vindo da Bahia. O Isaac tinha vindo da Bahia. E lá na Bahia ele falou pra mim que ele dirigia na fazenda do vô dele. Aí eu falei, cara, você dirige mesmo? Dirijo, pode comprar que eu garanto. Falei, comprei. Entendeu? Comprei, comecei a levar. Só que pra levar nesse cara, o cara era basicamente na minha rua. Só que, tipo assim, 1 quilômetro, 2 depois.
Só que era um galpão fechado, ele trabalhava fechado, diferente dos ferro-velhos que trabalham abertos. Então o que eu fazia? Eu dava a volta no quarteirão, que era também para ninguém ver que eu só ia e parava logo ali. Eu dava a volta no quarteirão e aí eu encontrava o lugar. E aí a gente ficou assim por um bom tempo. É onde começa a minha relação com Kombi, entendeu? Então, você não fez faculdade? Não. Não. Mas você terminou os estudos, colégio normal. Se dependesse da minha mãe, teria feito. Minha mãe, até hoje, ela me cobra. E o que ela queria que você fizesse? O que você queria fazer? Eu não queria fazer nenhuma faculdade. Nada, zero. Nada. Não fez falta? Não teve nenhum curso que me interessasse. Eu queria trabalhar com meu pai. Isso era uma coisa que eu queria desde pequeno, mas por quê? Porque a gente chegou a morar num ferro velho e isso aqui para uma criança é muito louco, entendeu? Mas é um parque de diversões, É um parque de diversões. Mas, tipo assim, minha mãe queria que eu fosse professor, queria que eu tivesse entrado para a polícia, porque a gente tem policiais na família, mas eu não me interessei em nenhuma... Aliás, não entrar para a polícia é justamente porque eu tenho o meu primo, Vado, em que eu acho que ele é, tipo assim, o modelo de policial. E ver o amor com que ele era policial, eu acho que o amor dele é que falou, não para entrar você tem que ter amor. Entendeu? Muito amor. Ele é da primeira geração muito da sacrifício, Rota. né? É muito sacrifício. Você tem uma ideia. É uma entrega diferente. Era uma entrega diferente. Ele tinha amor mesmo. Amor do tipo, ele tinha um adesivo da Rota no carro. Esse tipo de amor, tá ligado? Ele tinha um adesivo da Rota no capacete. No capacete. Esse naipe de amor. Então vamos lá. Aí você de sucateiro, você já passa para youtuber, você já passa a se dedicar aos seus canais? Como é que é esse caminho? Teve alguma coisa no meio aí? Teve. O YouTube foi o seguinte. Um belo dia, chega uma câmera aqui no ferro velho. Uma câmera... aquela antigona. Como sucata? Isso, aquela antigona, de fita. Sabe? Só que ela era aquela menorzinha. De VHS? Fita VHS? Mini alguma coisa. Lembra que era menorzinha? Sim. Isso, VHS. Mini VHS, não me lembro mais como é que chamava. Aí o que eu fiz? Eu peguei e mandei arrumar. Ficou baratinho, ficou 50, 60 reais na época. Mandei arrumar e comecei a fazer uns vídeos, brincando aqui e tal. Não tinha internet, eu não tinha internet. E aí eu comecei a editar com 2 videocassetes. Playhack. Playhack. Pause Playhack. Isso, e comecei a fazer uma brincadeira. Depois eu já mexia com computação desde pequeno. Isso também me ajudou, porque eu vendi muita peça de computador na época dos bingos. Essa foi uma época maravilhosa, na época dos bingos. E tipo assim, quando começa a internet, aí eu comecei a divulgar, mas tipo assim, você subia um arquivinho de 3 mega, mano, era uma noite. Nós subia esse arquivinho, com uma imagem horrível e tal, mas era muito louco. O YouTube nasce mais ou menos uns 2 anos depois. Se eu não me engano, eu cheguei a pôr no MySpace, antes do YouTube. Aí eu coloco no YouTube. Eu entro no YouTube em 2007. 2007, até um bom tempo. 2007, eu entro no 14 YouTube. anos já nessa. Isso, o meu primeiro vídeo ele foi upado com uma placa captura. E qual era o conteúdo? O que tinha nesse vídeo? Skate. Eu filmando um camarada meu, Alex Custódio, lá na pista. Você tem uma rampinha que você fez, né? Isso, eu tenho um mini ramp que eu fabriquei. E aí, tipo assim, Lacombe, eu começo isso em 2007, o Jamal nasce em 2000 e... Você tem 3 filhos, o Kaique, o Jamal e a Alana. E a Alana. Só que o Kaique é de outra mulher, então ele não ficava comigo, ele vinha comigo a cada 15 dias. Quando o Jamal nasce, é onde eu já estava com câmera da hora e tal, e comecei a fazer várias filmagens e filmava. Só que assim, eu nem falava. A maioria dos meus vídeos era, Lacombe, você anda bem? Posso te filmar? Aí você ficava filmando o skatista. Aí filmava o seu rolê e tal, editava, achava muito louco, brincava com efeito especial, entendeu? Na época. Você já tinha os primeiros editores de vídeo. Eu também peguei a época que estava nascendo os editores de vídeo. E aí eu começo a filmar o Jamal. 1 aninho, já tinha o Jamal em cima do skate. Nossa. 2 anos. Um belo dia, eu não lembro que manobra que eu mando ele fazer. E aí eu falo assim, ó, Jamal, faz assim, assim, assado, tal, que você vai conseguir. Aí ele, sim, senhor. Tipo assim, pra mim é normal. Eu ensino meus filhos a me chamar de senhor, eu ensino o filho a pedir benção. Filho não me chama de você, entendeu? Eu sempre chamei pai e mãe de você, avô de você, mas cada família é uma família. Porque essa foi a minha educação. Aí os comentários do vídeo eram, nossa, o Jamal é um menino tão maravilhoso, o Jamal é tão educadinho, o Jamal chama o negão de senhor, entendeu? Aí eu falei assim, aí eu fiz um vídeo depois, é um dos primeiros vídeos em que eu apareço, entendeu? Eu apareço assim, sem ser o cara que apresenta o skatista. É o primeiro vídeo em que eu falo, um vlog, em que eu falo assim, gente, o Jamal, ele é uma criança normal. Se depender dele, ele vai no banheiro e não limpa o bumbum, tá ligado? Tipo, é uma criança comum. Ele acorda e não escova os dentes. Só que assim,
essa é a educação que eu passei para ele. Eu sou o farol do meu filho. É obrigação minha deixar o meu filho num trilho, de preferência o trilho o qual eu fui criado. Por isso ele é desse jeito. E aí começa a conversar. Aí o pessoal, pô, negão, você podia fazer mais vídeos assim, porque da hora isso daí que você tá falando. Entendeu? Da hora você tá conversando desse jeito. E aí o pessoal começa a mandar tema de coisas que eles queriam ouvir. O meu público era majoritariamente jovem. No Analytics do YouTube na época passava que meu público ia de 13 a 26. Entendeu? E é engraçado que hoje os de 13 já estão pai de família. Então você começou, os primeiros vídeos eram vídeos de skatistas, Vídeos conhecidos de skate. seus, amigos seus. Isso. E depois já começa a ter um canal que é um canal dedicado à Mas figura ainda do pai. no mesmo. Então, peraí, primeiro os skatistas, depois o Jamal, que é Isso. meio nessa onda dos No skatistas. mesmo canal, que era o canal do Negão. Mas já falando um pouco da relação pai e filho. Já falando da relação pai e filho. Tipo assim, eu passava lá, Kombi, os conselhos que eu ouvi. Não só meu pai e da minha mãe, mas também das pessoas mais velhas que estavam ao meu redor. Só que pra mim era normal. É como eu estar conversando com você agora. Tipo, se eu tirar você e colocar uma câmera, pra mim dá na mesma. Entendeu? E aí a molecada começou Você a me sempre pedir. se deu bem com câmera? Sempre. Sempre me dei bem. Eu até aconselho o pessoal, que eu até brinco assim, eu falo, mano, você esquece de dar bem com a câmera, finge que é o olho do seu melhor amigo. Aquela lente é o olho do seu melhor amigo. Porque o seu melhor amigo sabe quando você tá mentindo. Então você não pode inventar uma historinha pro seu melhor amigo que ele ri da sua cara. Entendeu? Você inventa pro seu colega e ele acredita, mas o seu melhor amigo não. Então você tem que ser verdadeiro. Fala como se você estivesse falando pro seu melhor amigo. É o meu conselho. Então eu quero entender então como é que foi a evolução para você chegar a ser o Alessandro Negão, o canal do Negão, que você tem Isso. quase 600 mil inscritos Quase no seu 600 canal. mil inscritos. Você vive disso hoje? Eu vivo disso. O canal do Negão, assim como o skate, ele dura até mais ou menos eu ter 100 mil inscritos. É quando eu monto a minha loja de skate, eu monto a fábrica. Meus vídeos bombaram porque você filmava skatista e sempre andou de skate também? Sempre andei de skate. Não, eu começo a andar de skate quando eu caso. Há 20 anos atrás. Então antes você eu se fiz interessava, o mas não caminho contrário andava. dos skatistas. Os skatistas normalmente param quando casam. Eu casei e comecei a andar. Entendeu? Eu peguei o caminho contrário. Só que assim, eu começo a filmar de tudo. Quando eu tava ali com mais ou menos 50 mil, 60 mil inscritos ali, quase chegando perto de 100, é quando eu monto a loja, a Cleide sai da empresa onde ela trabalhava, ela era gerente, começa a trabalhar comigo, porque eu falei, ó, eu tô montando uma loja, ela já não queria muito voltar pro privado, eu falei, ó, eu preciso montar uma loja e eu não sei me comunicar, assim, eu sei me comunicar com a câmera, mas o meu e-mail... Público, venda, não é a sua? Não, venda assim, cara a cara. A venda do tipo, tem que fazer uma planilha, tem que fazer o mailing, tem que fazer não sei o quê. A burocracia era com ela, entendeu? Tipo, mas tem que pagar o imposto disso, o imposto daquilo, os números eram com ela. Ela vem trabalhar comigo. Aí é quando eu começo a migrar e eu começo a fazer os vídeos em relação à pista. A política entra na construção da minha pista. Porque um belo dia eu estava aqui com a Cleide e falei assim, cara, eu vou construir uma pista. Eu já tinha feito 2, só que de madeira. Aí ela falou, como assim fazer uma pista? Eu falei, aqui onde a gente está agora eu vou fazer uma pista. Ela, mas como? Eu falei, vou fazer e é isso, eu decidi que eu vou fazer. E vão mostrar passo a passo. E vou mostrar todo dia eu vou ficar 1h30 trabalhando nessa pista. Fiz uma live no mesmo dia, abri uma live, falei pra galera assim, falei, gente, eu decidi montar uma pista, quem quiser, já tinha liberado o superchat, já tinha liberado o membro, quem quiser me ajudar, eu vou fazer uma placa com o nome de todo mundo que me ajudou. Se tu me ajudou com R$1, se tu me ajudou com 100, seu nome vai estar lá e não vai ter lugar de destaque, não. É quem me ajudou vai estar nessa placa. Eu tenho essa placa até hoje. Legal. Entendeu? E aí eu começo. Só que assim, eu tava trabalhando na pista, mostrando pra galera eu construindo, aluguei bitoneira, paguei o pedreiro que tava construindo a casa do meu vizinho pra ele dar uma atenção pra mim e tal. Eu dei uma máquina pra ele. E aí a Cleide olha pra mim e fala assim, pô, você tem que interagir com o seu público. Que o pessoal tá falando com você e você tá concentrado. Eu falei, Cleide, é concreto. Concreto você não pode errar. Se der uma piscada mais lentamente... Já era, não é que nem a madeira. Quando você faz a pista de madeira, você começa 7 horas, 5 horas você tá andando. Entendeu? Mas tipo, concreto não, concreto é diferente. Aí ela fala assim, quer saber, gente? E até então ela não aparecia na frente, ninguém sabia. Todo mundo no máximo ouvia a voz da Cleide. Aí ela fala assim, gente, a partir de hoje o Alessandro tá trabalhando aqui, ele não pode parar, eu vou pegar 4 assuntos, nós vamos conversar em cima desses 4 assuntos. Entendeu? Como a política estava bombando... Isso em que ano, você lembra? Há uns 3 anos atrás, 3,5, 4 anos atrás. Então foi antes da eleição presidencial aí do Bolsonaro. Foi.
Aí o que acontece? Engraçado você falar do Bolsonaro, porque assim, eu fiz um vídeo, eu tinha 60 mil inscritos. Aí eu fiz um vídeo assim, por que negros vão votar em Bolsonaro? Mas na verdade era uma crítica ao PT. Tipo assim, eu não conhecia o Bolsonaro, nem sabia quem era ele. Só que assim, todo mundo já batia nele há um tempão. E aí eu fui procurar saber quem era o cara. Aí fui procurar saber quem tava batendo. Aliás, primeiro eu fui ver quem tava batendo, aí depois eu fui atrás de ver. Só que assim, eu fiz o vídeo é basicamente eu batendo no PT. E explicando por que esse negócio de só porque você é negro você tem que ser de esquerda, isso pra mim é um absurdo. Eu sou negro, eu quero ser o que eu quiser. Se eu quiser ser pra baixo, horizontal, vertical, não interessa. Então, tipo assim, e esse vídeo me fez bombar uns 30 mil inscritos em coisa de uma semana. Só que aí eu falei, cara, eu não quero ir por esse caminho. Porque o pessoal que veio achou que eu era, tipo, o cara mais bolsonarista do mundo. Falei, cara, eu nem conheço o Bolsonaro, assiste o vídeo de novo, eu sou antipetista e sou até hoje. Eu tive meus problemas pessoais com o PT. A esquerda acaba dividindo a humanidade muito. Isso. As feministas, por exemplo. E as mulheres... Fala de Margaret Thatcher para elas. Não pode. Não pode. De direita. É poder, mas só até só se for de esquerda. O nosso poder. O seu poder, não. E porque tem gente que detesta que use negão, não pode falar negão. Não teve essa história também? O YouTube teve um problema com você? O YouTube não me... Eu tive que mudar o nome de canal do negão porque eu não aparecia mais na busca. Na cabeça do YouTube é assim, ele não tem problema com a palavra negão, ele tem problema com o pessoal que vai encher o saco. Ó, Lacombe, olha como é louco isso. Eu mudei para Alessandro Santana Oficial e no outro dia a relevância do meu canal tinha subido. Falei, cara, é uma briga que não vale a pena você brigar, porque o YouTube não liga. E essa história que não vale a pena. Fica, às vezes, um desejo de vingança, um ressentimento racial, né? Entendeu? Não e se você for olhar a história... Mas, peraí, os hebreus lá que foram escravizados pelos negros, por exemplo, no norte da África, que se converteram ao islamismo. Se a gente for entrar nessa, né, a gente vai ficar dividido o resto da vida. Eu entro numa que é o seguinte, eu não vou nem tão longe, eu vou agora. 4 anos atrás. O que eu bato muito na tecla. O pessoal, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eu falo assim, gente, que tem a dívida histórica. Tal da dívida histórica. Tem muitos negros que batem nessa tecla da dívida histórica. Eu, quando vou conversar isso, eu falo assim, mas eu tenho um filho que já nasceu branco. E aí? Ele paga meia? Mas aí, peraí, mas paga meia? Não só os negros do norte da África que se converteram ao islamismo e escravizaram os hebreus, mas os negros que escravizaram outros negros na África mesmo, ou junto com os europeus. Mas aí já é mais um contexto histórico. O que eu vou mais próximo é o seguinte, para mim... eu estou dizendo, se você for buscar... se você vai buscar na história... Você vai subindo, isso não vai acabar nunca. O meu contexto é mais assim, quem me deve é quem chegou há 2 anos atrás e disse assim, Alessandro, vota em mim que eu vou fazer isso, isso e isso. Esse cara me deve. Eu moro há 20 anos, quase 25 anos na cidade de Tiradentes. Eu passo por um córrego todo dia. Quando eu mudei para lá, esse córrego tinha no máximo 4 metros. Hoje, ele deve estar batendo uns 20. Todo ano não tem eleição, Lacombe? Todo ano não tem um cara que vai lá e manda carpinar o mato em volta? Todo ano não tem um cara que vai lá e pinta a ponte que pula esse córrego? Todo ano tem um cara que promete que vai encanar. Cadê o encanamento? Então quem me deve? Você, Lacombe, que nasceu branco? Ou o cara que me prometeu as minhas escolas, Lacombe, é culpa sua das minhas escolas estarem ruins? Mas você nasceu branco, Lacombe. Quem me deve o fato do meu filho estar tendo um ensino ruim? Quem está no comando do país. É simples assim. Eu fui levar minha filha no hospital outro dia, Lacombe. 4 horas de espera. É você que me deve, Lacombe, porque você nasceu branco? Porque lá atrás, porque o tataravô do Lacombe, ele tinha um escravo. Entendeu? Então o Lacombe, porque ele tem uma dívida... Não, quem tem uma dívida histórica não é você, Lacombe. Dívida távica lá, presa lá nas 5 gerações. Quem tem dívida histórica comigo é quem está em Brasília. Quem tem dívida histórica comigo está aqui no Palácio dos Bandeirantes. Esse pessoal tem dívida histórica comigo. E não precisa ser uma história de 10 anos, é uma história de 2. A cada 2 anos tem eleição. Entendeu? Então essa galera me deve. E essa galera quer que eu fique brigando com você, Lacombe, enquanto eles estão lá comendo lagosta e dando risada. Entendeu? Eles querem que eu olhe pra você e diga assim, eu não tenho as coisas porque o Lacombe é boy. E aí o Lacombe em contrapartida, sei lá, manda assim, eu não tenho, tá difícil as coisas aqui porque o governo tá distribuindo tudo em Bolsa Família. Enquanto nós estamos aqui os dois brigando, tá o pessoal lá com sua lagosta, esquerda e direita sentados na mesma mesa, porque é assim que funciona, fecha o Congresso, tá todo mundo lá
comendo sua tapioquinha lá, entendeu? Sua lagostinha lá, tudo bonitinha. Na mesma mesa, todo mundo com 30 pau por mês, certo? E com auxílio tudo. O cara tem auxílio terno, ele tem segurança, ele tem apartamento funcional, que às vezes o pessoal até invade, acaba batendo no deputado. Ele tem de tudo lá. Entendeu? Tinha Você até tem verba isso lá, pra Kombi? selo, né? Onde tá o seu poder de ser branco? Você tem direito a tudo isso de graça? Não Mas tem. então, Entendeu? vamos entrar então um pouco por política, né? Que afinal de contas é a tua matéria-prima hoje, talvez principal. Isso. Como é que você se interessou por política? Quando é que você começou a se interessar por ideologia política e começou a entender e estudar mais esse assunto? Isso eu tenho que agradecer ao Almeida, meu primeiro gerente. Meu primeiro gerente na Drogaria São Paulo. Olha só, eu tinha 15 para 16 anos, eu tenho 43, só fazer a conta. Então, meu primeiro gerente era um negão, grandão, gerentão da lá, aqueles negão que fala assim, sabe aqueles negão que fala bem grosso assim? Ele era ele, e eu peguei o meu primeiro salário e disse pra ele que ele estava me roubando. Com essas palavras, você tá me roubando. Por quê? Porque eu fui contratado para ganhar X e estava ganhando menos que X. Que tinha todos os descontos ali. Eu não sabia o que era um olerite. Agradece a CLT. Exato. Que não é boa. Entendeu? Aí ele Dificulta falou, a geração de emprego. Isso, aí ele olhou pra mim assim e falou, como é que é? Eu tô te roubando? Já cresceu, assim, ele já era grande, aí cresceu mais ainda. Aí eu falei, lógico que tal, era pra eu ganhar X e aqui, ó, cadê o dinheiro? Aí ele falou assim, ó, senta aí que eu vou te explicar como funciona o Brasil. Você tem que pagar isso aqui é descontado, tem o sindicato, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu falei, mas eu não quero pagar tudo isso. Aí ele falou, agora você vai entender o país que você mora. Seu país é assim, assim, assado. Enquanto você está aí se matando, tem um vereador ganhando assim, assim, assado, tem um deputado ganhando assim, assim, assado. Você não tem acesso a ele. Esse negócio de ter acesso à política é recente. Você sabe disso, Lacombe. Até para você que é jornalista, era difícil você sentar de frente com um político. Hoje eu consigo. Essa Kombi aqui, que eu não sei se o pessoal tá vendo. Essa é amarela ou a... Ó, o helicóptero. Ó, São Paulo tem a maior frota de helicópteros do mundo, não tem jeito, não tem como escapar disso. Essa Kombi já recebeu dois deputados. Aqui, né? A amarela ou a branca? A amarela. Essa Kombi já recebeu, eu já entrevistei 2 deputados dentro dela. Você entendeu? Por quê? Graças à internet, mas a gente teve um tempo... Que a Kombi virou estúdio uma época. A Kombi virou estúdio uma época. E teve um tempo que para você chegar num vereador, você não conseguia. Hoje, se eu chamar qualquer vereador para vir entrevistar, ele vem. Não pensa 2 vezes. Entendeu? Governador, prefeito... É fácil conversar, deputado, senador, ministro, eu já entrevistei, entendeu? Então, tipo assim, quando você entende que o político não é teu pai, que o Estado não é seu pai, Estado não é teu pai, o Estado não é o seu tutor, quando você entende o quanto de dinheiro é escorrido, aí você tem que se interessar. E você se encontrou politicamente, eu sou um liberal, eu sou um conservador. Em que momento você começou a entender que tem um lado que defende muito esse Estado pesado, que atrapalha, esse Estado que eles imaginam que é um fomentador de crescimento e desenvolvimento, que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu gosto... E você se identificou como um liberal ou um conservador? Eu gosto de falar que eu sou um realista. Realista. Eu sou um realista. Tipo assim, pra você falar assim, cara, eu sou um liberal, você tem que, manjar alguma coisa do que é o liberalismo. Ela não pode ser uma palavra vazia, como está sendo usada. Mas eu sou um liberal. Aí o cara pergunta para você de qualquer cara que era liberal, que já vem com uma bagagem em cima, você não sabe dizer. Então eu não sei dizer se eu sou um liberal. Tem gente que olha para mim e diz, porra, negão, você é liberal pra caramba. Negão, você é conservador pra caramba. Só essa primeira revolta contra o coitado do Almeida não tinha nada a ver com a história. Entendeu? Na verdade, é a nossa lei trabalhista, a legislação trabalhista que é muito pesada. Isso já demonstra que você é um liberal de essência. Eu com 15 dias não querer voltar pra CLT. 15 dias 15 dias falindo. Não são 15 dias de sucesso e falar, nossa, nunca mais. Não, são 15 dias... Sim, esse lado empreendedor também leva você 15 a ser dias falindo. liberal. 15 dias falindo, eu não quis voltar pra CLT. Porque eu entendi, Lacombe, que tinha alguma coisa errada. Eu entendi cedo que a CLT nada mais é do que um instrumento para fazer o patrão ficar brigando contra o empregado. O empregado trabalha por 2. Não, e certo? dificulta e o patrão muito. paga por 2. Isso que eu ia falar, dificulta. Você está por contratado 2. na época por R$300, você custava 600 para sua empresa. Isso. E ela queria o quê? Se eu tô eu falo muito isso no canal Eu Sou Seu Pai. Eu falo, molecada, vocês têm que entender uma coisa. Vocês são um produto. Pronto. É difícil ouvir isso? É difícil.
Então qual que é a cara agora? Engoliu essa coisa ruim de saber que você é um produto? Agora seja um produto valioso. Produto igual, tá cheio na prateleira. Então faça a diferença, certo? E entenda o seguinte, se você está ganhando 1.000 conto, pode crer que você está valendo para o seu patrão 1,5, 2. Entendeu? Então ele vai querer que você trabalhe por 1,5, 2. Ele vai querer que você trabalhe por isso. E você vai achar errado porque você é um só. Então, isso eu bato muito nos jovens isso. Então é o seguinte, estuda, aguenta aquele sapo, engole aquele sapo, entendeu? Amarguinho, é amarguinho, mas tu vai engolir. Por quê? Porque você vai estudar, nesse meio de caminho você vai estudar e você vai chegar no seu patrão e vai falar, então, preciso de um aumento. E ele vai falar, não, você vai falar, obrigado, foi muito bom trabalhar aqui, mas ali eu tenho uma oportunidade melhor. Quando você porque pede eu sou aumento, qualificado. Quando você pede aumento, tem que estar com essa cartinha na mão. Exatamente. Senão, o cara fala, não doe, aí você faz o quê? Exato, eu falo muito isso. Por isso que eu falo da parte que você tem que engolir o sapo. Mas porque eu entendi isso, Lacombe. Então nessa hora você é obrigado a saber de política. Nessa hora você é obrigado a saber do senador. Nessa hora você é obrigado a saber do deputado. Nessa hora você é obrigado a saber que certas pautas são usadas pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Entendeu? Os dois lados. Porque se nenhum dos dois está tentando resolver, significa que os dois estão tentando manter aquela pauta ali bagunçada. Segurança pública, para mim, é o melhor exemplo disso. Segurança pública. Ah, porque a gente vai colocar mais polícia, porque a polícia é isso, a polícia é aquilo, plá. É um lado. Mas você não vê o cara fazer um esforço para tentar fazer o que ele prometeu. Do outro lado, você tem o cara prometendo, porque a polícia está fazendo isso de errado, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. A gente vai acabar com a polícia, não? A gente vai acabar com a polícia. Os dois lados fomentando quem? Fomentando a galera que quer ouvir aquele discurso, e tem muita gente que quer, e vai votar em você na próxima eleição. Você do lado esquerdo não resolveu porque você tem o álibi de dizer que o lado direito não deixou. Você do lado direito não resolveu porque você tem o álibi de dizer que o lado esquerdo não deixou. Quem ganhou com isso? Bandidos. Entendeu? E o policial que cada vez ganha menos e tem que se matar muito mais. Só que o lado que vota, os policiais não são a maioria, nem os bandidos são a maioria é quem? O povo. E tem o povo dividido de um lado, dividido do outro, nem um lado resolve, nem o outro resolve. Quem perde é o povo, quem perde é a polícia, quem ganha é o bandido, com esse monte de lei torta que a gente tem, e quem ganha são os políticos. Todos os dois lados foram eleitos. Então eu me considero um realista. Porque é isso que eu ensino para os meus... No canal Eu Sou Seu Pai existe uma regra. Não se fala de política. Nós falamos de tudo. Religião, esporte, vida, entendeu? Política não. Por quê? Porque lá tem o jovem de esquerda, Lula livre, que me assiste, e tem o jovem bolsonarista, que me assiste. Os dois me admiram. Os dois ficam bravos comigo, porque os dois falam assim, não, negão, você devia falar mais aqui do Bolsonaro. E o outro fala assim, não, eu gosto muito... Tem um comentário isso no meu último vídeo, se você procurar, você acha. O negão é muito firmeza, mano. O problema dele é que ele é bolsonazi. Você viu que o cara comenta no meu canal? São os rótulos, né? Mas ele gosta tanto de mim que ele me assiste. De genocida também, de negacionista, de nazista, de... Eu até brinco que eu falo que eu sou o negão sionista. E eu sou um cara que defende a vacinação desde o começo. Quando eu fui me vacinar, eu filmei. E eu defendi desde o começo. Então quer dizer então que isso você não concorda com o seu mito? Eu falei, mano, não tem questão de mito. Onde é que vocês vão entender como funciona esse país? Entendeu? Isso é uma questão muito pessoal, né? Cada um que sabe de si. Aí, exato. Como liberar, isso a essência liberal tem que entender. Quer vacinar, vacina. Não quer vacinar, não vacina. Não vacina. Eu sou contra a obrigatoriedade. Isso eu sou contra. Mas, por exemplo, olha que legal isso que você acabou de falar. Eu sou contra a obrigatoriedade. Sou contra chegar em você e falar, Lacombe, te pego no braço aqui, vamos lá. Isso eu sou contra. Eu acho assim, que eu fazer uma campanha pro pessoal ir se vacinar é firmeza, mas eu não tô falando, se vacina eu saio do meu canal. Tá ligado? Mas em compensação, Lacombe, eu sou contra... Eu sou seu funcionário e você querer me mandar embora porque eu não me vacinei. A gente até fez uma entrevista muito isso boa eu sou contra. Com o procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele fala, bom, uma empresa privada, ela pode demitir quem ela quiser, a hora que ela quiser, mas não por justa causa. Isso. Aí não. Foi o que eu falei também no meu canal. Eu falei, você quer mandar o cara embora porque ele não se vacinou? Você está no seu direito. Paga todos os direitos dele. Sim. Mas por justa causa não. Mas... Como o TRT, aliás, de São Paulo aqui, já deu causa para um hospital que mandou embora uma funcionária porque ela se recusou a tomar a vacina. Mas teve que pagar tudo. Não, foi por justa causa. Foi por justa causa? Deu um absurdo. Não, aí eu já acho errado. Porque a funcionária não cometeu nenhuma ilegalidade. Assim como eu acho certo eu ter a minha empresa e dizer assim, Lacombe, não vou te contratar se você não tomar vacina. Não vou te contratar. É um direito seu. É diferente. Agora, você já está trabalhando para mim
e eu falar, vou te mandar embora, aí não, aí eu sou muito contra. Aí o pessoal fala, tá vendo, negão, você é muito liberal. Tem o cara que fala que eu sou esquerdo enrustido, porque eu defendo muitas pautas que de repente o pessoal já não defende. Tipo o quê? Por exemplo, eu não tenho tempo ruim nenhum do cara que é gay ele criar filho, muito pelo contrário. Mas isso também não é mas o que nenhum. não falta, às vezes eu faço vídeos falando sobre isso, eu vejo muita gente que é contrária. Eu sou a favor. Eu vou ser a Kombi, a gente casa, tá ligado? A gente não pode ter um filho, a gente não tem competência de criar um filho. Eu moro num lugar chamado Cidade Tiradentes. O que não falta ali são casais, essa briga nova que funciona na Paulista. Não determina o caráter de ninguém. Exato. Então, tipo assim, aí tem gente que fala assim, mas como é que você pode defender o governo do Bolsonaro se você tem esse tipo de raciocínio? Eu falo, deve ser porque não é o Bolsonaro que está na minha cabeça. Tipo, na minha cabeça estão as coisas... Nem me parece que ele queira derrubar isso que é um direito. Tá uma junção de coisas que eu vivi com coisas que eu aprendi. Coisas que eu vivi e aprendi. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre, falar do Alessandro Negão, músico, toca vários instrumentos, violão clássico, teclado, instrumento de percussão. Bater um pandeiro é um negócio difícil, não é para qualquer um. E vamos falar um pouquinho de cada um dos seus canais, do conteúdo de cada um dos seus canais. Demorou. Entrevistados inesquecíveis, momentos mais complicados, momentos mais, que você tenha curtido mais. Vamos começar pelo maior, hoje que está com 530 mil inscritos, se eu não me engano. Mais de meio milhão. É o canal Alessandro Santana Oficial. Inclusive eu já peço para todo mundo aqui, por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações. Ative as notificações, é muito importante. Ele é o canal hoje onde eu faço o meu programa de política junto com a minha esposa. Com a Cleide. Entendeu? Com a Cleide. Diariamente. Não é só sobre política que a gente fala, mas como política é o que hoje está movendo o Brasil, a gente acaba virando só sobre política. O meu trabalho lá é muito simples. A Cleide traz a pauta, a Cleide é que eu posso considerar jornalista de verdade, e eu sou mais um comentarista do povão. Eu pego uma coisa que é complicada pra galera e mastigo e deixo no jeito pra galera poder, entender. Eu tenho o Cleide Alessandro, que é o nosso canal backup, caso ele é feito em outra conta e tal, caso aconteça alguma coisa com o canal do Negão. Strikezinho. Um strikezinho, o cara me acha lá no Cleide Alessandro. Isso é um inferno, né? A liberdade de expressão e tá você complicado. Tem que ficar tendo essa movimentação. Eu tenho também o canal Black Cortes, que é um canal só de cortes nosso, que aí eu faço cortes do meu programa que eu tenho no canal Eu Sou Seu Pai. Você pega pílulas, então? Isso. Então, no canal Eu Sou Seu Pai, é um canal dedicado aos jovens, onde a minha linguagem é totalmente diferente. A minha regra, existe uma regra, se conversa de tudo. Tanto que eu tenho como é que eu vou dizer assim, um podcast chamado Pergunte ao Pai. Que eu falo, cara, tu pode me perguntar o que você quiser, mano. E vem várias perguntas, entendeu? E é muito louco você ver, tipo assim, a cabeça dos jovens. Como os jovens de hoje em dia estão pensando, entendeu? Porque às vezes a gente fica nessa de ficar só na internet, ficar naquela bolha, que é o que eu falo da bolha, da bendita bolha que todo mundo gosta de se enfiar, e você acaba achando que o mundo tá pensando igual aquela bolha. Aí você começa a se ligar que os jovens às vezes estão com uma cabeça muito melhor do que... Às vezes a gente fala aquela coisa de, essa geração tá perdida. Não. Graças a Deus, de acordo com os moleques do canal Eu Sou Seu Pai... Há esperança. E ali, tipo assim, ali você tem várias bolhas. Por quê? Porque você... Por eu não falar de política, então eu atraio jovens de vários espectros políticos, entendeu? E aí eu consigo conversar de outros assuntos com eles. Então você reconhece que há públicos diferentes em cada um dos seus canais? Reconheço. O canal do Alessandro Santana Oficial mesmo, o público é mais velho. Meu público no Alessandro Santana Oficial, ele começa ali por volta dos 23 anos. No caso do Eu Sou Seu Pai, ele começa com 13. 13 anos, aí vai até uns 40 mais ou menos. Assim, o público majoritário ali, ele está entre 13 e 26 anos, mas aí ele diversifica também. Tem muita gente que assiste com os filhos, isso é muito louco. Legal. Duas coisas que me deixam feliz. O cara que assiste com os filhos e professor. Pô, você quer ver eu ganhar o dia quando um professor fala pra mim, negão, eu passei esse vídeo seu numa aula minha. Isso pra mim é muito gratificante, tá ligado? Porque se tem uma profissão que eu respeito é a de professor, mano. Legal, vou deixar o Alessandro Negão músico por último. Uhum. Então vamos tentar lembrar alguns momentos, até pra gente mostrar aqui no programa, alguns momentos dos seus canais. Assim, um entrevistado que tenha te impressionado pela inteligência, pela articulação e por quem você tenha desenvolvido uma admiração.
Cara, são 3. Caio Coppola, o ex-ministro da Educação, o Abraham Van Traub, ele é monstraço, mano. O Abraham Van Traub e o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Deputado federal. Paulo Cruz também. Nossa, o dia do Paulo Cruz foi muito louco. O dia do Paulo Cruz. E o Paulo Cruz, ele tem, ele tem uma visão, imagino, diferente da sua em alguns assuntos. Em alguns assuntos, sim. Mas, tipo, politicamente a gente tem uma visão um pouco diferente. Mas o que eu gostei do Paulo Cruz é que ele não veio pra gente fazer um debate, ele veio pra dar uma aula. Ele deu uma aula sobre cultura negra o dia que ele veio. Então, foi, tipo, são entrevistas, pra mim, são marcantes, assim, que eu já fiz. O que você pode lembrar? Caio Coppola, o que você lembra assim que você tirou dessa conversa com ele para você que te enriqueceu? O Coppola é legal que ele é muito inteligente, é muito novo. É muito... Porque assim, normalmente quando você conversa com um cara que tem um naipe de conhecimento do Caio, esse cara tem, mano, 40 para mais. E o Caio, quando eu entrevistei ele, acho que ele estava com 26, foi há uns 3 anos atrás. Ele está com 30 e poucos agora, 31, 32. É muito novo, mano. É muito novo e é muito bacana ver como ele conversa. E mais bacana ainda é ver a educação. Eu acho muito louco isso, quando eu converso com um jovem e vejo só no tom de fala dele a influência do pai e da mãe ali, ó. Da educação em si. Pra mim isso é muito gratificante, entendeu? E claro, você deve ter recebido alguns entrevistados dos quais você não gosta muito, dos quais você discorda. Né? Ó, um que eu praticamente discordo em tudo, mas eu acho que ele foi um dos melhores entrevistados, é o Guilherme Boulos. Por que eu boto ele como um dos melhores entrevistados? Porque assim, primeiro, quem é esse que tá buzinando que nem louco aí? É o Boulos querendo invadir aqui o teu espaço. Isso é engraçado, porque assim, eu entrei em contato com um amigo meu que é de esquerda, muito esquerda, entendeu? E falei, cara, eu queria entrevistar o Boulos. Aí ele falou assim, mano, você tá falando sério? Porque seu canal é bolsonarista. Eu falei, eu queria entrevistar o Boulos. Ele falou, então eu vou descolar pra você. Aí ele descolou o contato, foi tipo assim, um contato de contato de outro, que descolou do assessor. Aí o assessor veio conversar comigo, aí o assessor, pô, negão, eu tô vendo aqui pelo perfil do seu canal, que seu canal assim, não vai ser um negócio que eu vou ficar aí, vai ficar tendo embaixo. Eu falei, mano, é o seguinte, Boulos quer ser prefeito de São Paulo, não quer? Então é muito simples, ele vem aqui e convence a galera. Eu faço uma pergunta, ele responde. Não é assim que é o candidato? E tipo assim, eu falando pra galera que eu ia trazer o Boulos, e o pessoal com essa mesma brincadeira, falou, porra, ele vai invadir aí, negão, e não sei o que e tal. E tipo assim, foi uma conversa até legal. Eu não concordo com a maioria das coisas que ele falou. Mas É porque ele defende o Estado enorme, então Exato. já começa essa diferença. Né? Exato, já começa por aí a nossa diferença. Mas o fato de eu conseguir colocar, por 1h30, eu consegui conversar com o Guilherme Boulos, sem ter aquela coisa de porrada, sem ter aquela coisa de eu vou gritar mais do que você, sem ter aquela coisa de... Era ele falando uma coisa e eu perguntando em cima daquela coisa pra ele. Lacombe, eu sou da sucata, eu sei o que é uma invasão, eu sei o que é a diferença, eu sei o que é o cara que invade para poder vender o pedacinho de chão, e eu sei o que é o cara que invade porque ou é aquilo ou é a rua. Entendeu? Eu sei o que é isso. Então, tanto que eu deixo isso claro para ele. Eu falo, ó, deixa eu já deixar claro para você com quem você está conversando. Eu sou da sucata, eu sei o que é uma invasão, eu sei o que é isso e aquilo. Em cima disso, a gente conversou sobre as propostas dele para São Paulo. Eu, como um cara que acho que o Estado é, no máximo, infraestrutura, educação, segurança e saúde, tipo, ele quer muito mais do que isso, mas é o espectro político dele. Mas isso foi uma aula para eu mostrar até para os moleques do Eu Sou Seu Pai, que dois caras que não tem nada a ver no aspecto político podem sentar e trocar ideia. Entendeu? Ele não vai me convencer, não é o trabalho dele. Eu não vou convencer ele, e não é o trabalho. A polarização não é ruim, né? O problema é o ódio, a agressividade. Exato, né? Lacombe. A polarização é maravilhosa. Mas a gente tem o certo e o errado, né? O bom e o ruim. O bom e o ruim, é igual xadrez. Já pensou se todas as peças fossem só branca ou só preta? Agora, entendeu? deixa eu saber o seguinte, você se considera um bolsonarista? Você não se importa com esse rótulo? Eu nem me importo com esse rótulo. Mas você se considera, você é um apoiador incondicional? Não, incondicional não. Não. Incondicional, de ninguém, não. Eu acho, né? De nenhum governo, nenhuma pessoa. De ninguém. O que eu vejo hoje é o seguinte, o Bolsonaro é a nossa melhor opção. E cada dia que passa, isso para mim está mais... A votação do voto impresso, a votação não. É errado a gente falar, a gente tem mania de pensar só no dia, né? A votação do voto impresso, não. Mas, tipo assim, vamos calcular um mêsinho antes. Nossa, tudo que foi feito. O próprio Bolsonaro talvez tenha errado um pouco a mão, né? Todo o mecanismo que foi feito. Na defesa. Todas as conversas que foram feitas, todas as mudanças de ideia.
É porque era um Todas assunto técnico, né? Que foi politizado. Exato. Imagina, sai sair lá de cerca de 440 deputados favoráveis ao voto auditável em 2015 para 229 agora. O que aconteceu? Com líderes de partido brigando. Aí fica aquela coisa, mas teve o cara na segunda, ele tem uma ideia. Aí ele tem uma reuniãozinha, na terça ele já tem outra. Aí você fala, cara, como assim? E gente você que não tem que se meter nisso, se metendo, Isso. né? Uma coisa, Lacombe, é o cara, sei lá, 2 anos atrás, defender e aí ele mudar de ideia agora. Por quê? Porque ele já vem de uma, gente, eu já não tô mais tanto nessa, eu já acho que é assim e tal, e agora ele fala, não, votei contra. Agora, tipo assim, há 2 anos atrás você era a favor, você não postou nada referente a esse assunto, e de repente você é contra, porque você recebeu uma reuniãozinha. Eu acho que hoje, não é só o fato dele ser ele é a nossa única opção. A segunda opção é o Lula. Lacombe, pode parecer que não, mas o Lula, ele é forte ainda. Ele não foi absolvido, tá? Ele teve processos anulados, mas ele continua... Ele teve processos anulados. O Lula estava defendendo voto auditável. Eu falei muito isso. Eu falei, cara, eu entendo o seu ódio pelo Bolsonaro. Eu entendo, juro que eu entendo. Alguém chegar e falar, não, eu não gosto do Bolsonaro. Eu entendo esse cara, Lacombe. Agora, o Lula foi a favor e você tá do lado dele porque você tá com tanta Depois raiva. de mensalão, depois de petrolão, com Você provas sobradas, como disse um juiz. Você tá com tanta raiva assim É complicado. que você tá, você tá disposto mesmo a colocar o Brasil nesse caminho? Bom, vamos dar uma aliviada para esse fim do nosso programa. Qual é a sua ligação com música? Porque você toca vários instrumentos, toca bem. Tem vídeos do Alessandro Negão com montagens, ele tocando vários instrumentos. Vários. Né, e editadinho, com um som de primeiríssima qualidade, vai. Então como é que você começou na música? A música é graças à minha mãe. Minha mãe tinha um cabeleireiro, eu ia para a escola e voltava e tinha que ficar no salão de cabeleireiro. Era uma ordem, eu não podia... Literalmente, eu não podia sair à rua. Minha mãe não queria filho Que ela na queria rua. ficar de olho em você? Minha mãe queria ficar de olho em mim. As freguesas da minha mãe falavam que quando eu crescesse, com 10 anos, eu já estaria no exército. Porque o regime era muito forte dentro de casa. Mas assim, aí ela falou, quer sair pra rua? Curso. Minhas irmãs foram fazer balé, eu decidi pela música. Aí eu começo no violão clássico. Aí eu fiz 3 anos de clássico. Entendeu? Só que assim, os outros instrumentos nascem... o meu despertar pelos outros instrumentos quando eu entro num grupo de pagode, porque eu já tocava violão. Só que aí eu falei, não vou entrar numa escola, eu já tenho uma bagagem aqui do violão eu peguei o cavaquinho, do cavaquinho eu peguei o teclado, do teclado eu peguei os instrumentos. Mas aí o violão teve aula, mas os outros foi autodidata mesmo, foi metendo a cara. Mas porque você tem a base do violão. Quando você tem a base de um instrumento, os outros não são tão diferentes. E o violão é um caso de um instrumento complicado. Diferente do teclado que está tudo ali na sua cara e você está vendo, o violão não, cada corda é uma coisa. Então até você entender essa sequência de cordas, das notas e tal, no violão é um pouco mais complicado. O violão começa com uma decoreba, para depois você entender. Nos outros instrumentos fica mais fácil. Entendeu? Então por isso, migrar para os outros foi mais fácil. Percussão é a mesma coisa, eu comecei tocando percussão como se eu tivesse com um instrumento, entendeu? Aí você toca tantã, pandeiro... Pandeiro, rebolo, cavaquinho, pandeiro, rebolo... tantã, surdo, todos os instrumentos, atabaque também, caixa de... Eu gravei esses dias tocando Ave Maria, que nem o do Jorge Aragão. Eu coloquei atabaque, pandeiro, tamborim, tantã, cavaquinho, violão, cavaquinho solando e cavaquinho acompanhando, mais o violão. Eu só não coloquei o teclado porque não ia ter espaço na tela. A gente vai terminar o programa com isso. Para poder... Senão eu teria colocado ainda Porque você usa como conteúdo dos seus canais também, você como músico. Eu gosto. E tem um retorno bom. Não. Não tem? Não. O pessoal não quer ver você falando de política? O retorno do... eu faço um vídeo de política, 30, 40 mil acessos. Eu faço um vídeo de música, 1000. O pessoal não quer... Mas é o vídeo mais gratificante. Não quer amenidade, não quer cultura, quer discussão política, quer embate político, informação política. Mas eu não ligo. Eu acho muito louco fazer isso. É a mesma coisa. Dá uma quebrada, né? Um vídeo de react no Eu Sou Seu Pai, ele pula 40, 50 mil acessos. Um vídeo de opinião, onde só tá eu ali fazendo a opinião, ele dá 2.000, 3.000, depende do título ou da thumbnail que eu faço, da foto do vídeo que eu faço. Mas em média daria isso. Então, só que assim, o que eu faço então? Eu pego um vídeo de react, onde o cara tá falando alguma coisa que tem a ver com o que eu ia falar, e uso aquilo como gancho
pra minha opinião. Legal. Entendeu? Negão, muito sucesso para você. Obrigado. Muito sucesso. Seu trabalho é sensacional, sou fã. Continue firme. Obrigado. E a gente vai terminar com Alessandro Negão mandando ver Ave Maria, mas no Isso. ritmo de samba? Isso. Um ritmo Igual de samba. tanto que eu uso a gravação do Jorge Aragão no ouvido. Em todos os quadros eu tô de fone, porque é o Jorge Aragão como trilho. Entendeu? Olha só então, Alessandro Negão. Palmas para Valeu. ele. Valeu. Até a Valeu, próxima. pessoal.